Muito obrigado, muito obrigado. Esta é uma pergunta que fizeram ao professor Masaru Taniguchi. Há graça mesmo lendo a Sutra Sagrada sem entender, sem compreender seu significado? Deve ser pergunta de um adepto novo ou alguém que tomou conhecimento da Seichonoye naquele momento. O professor Masaru Taniguchi aproveita essa questão, além de responder este questionamento, ele também explica quais são as graças, por que acontecem as graças através da leitura da Sutra Sagrada. Compreender a Sutra Sagrada não é nada complicado, a Sutra é bem fácil de entender, explica as coisas complexas de uma forma bem compreensível, bem fácil de entender. Então, basta ler uma, duas vezes, na terceira vez já está compreendendo o significado das palavras que estão na Sutra Sagrada. O professor Masaru Taniguchi fala: a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, foi inspirada quando senti irresistível vontade de escrever algo e a escrevi num fôlego. Continuei escrevendo seguidamente uma outra sutra, Palavras do Anjo. Como a leitura das duas juntas consome muito tempo, costuma-se ler apenas a primeira parte, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, nos cultos diante dos oratórios dos antepassados. Naturalmente, a leitura da Sutra Sagrada Palavra de Anjo também tem ocasionado inúmeras graças. E também existe uma terceira sutra da cura espiritual. Todas elas são bem fáceis e tem uma energia espiritual muito grande. Então, basta ler qualquer uma delas que você toca na alma, no coração dos seus antepassados e faz com que elas aumentem o poder de proteção, aumente a tua força da vida e faz com que você tenha mais vigor físico, saúde, alegria, felicidade na sua vida. Depois de escrito, notei surpreso que ele é uma síntese da verdade contida nos 40 volumes da coleção Verdade da Vida. E como a sua leitura produziu e continua produzindo inúmeros milagres, passou a ser considerada Sutra Sagrada. Inicialmente, fora publicado como poema. O senhor Torajiro Oji de Kyoto, da regional de Kyoto, do Japão, vendo que muitas pessoas se curavam de doença através da sua leitura, da leitura do poema, como muitos casos que atestam a salvação da alma após a morte do corpo carnal, pensou que era desperdício deixá-la apenas como poema. Então, certo de que editando na forma da sutra com a capa cor de violeta, e lendo diante do oratório, as pessoas receberiam graças bem maiores. Regional Doutrinária de Kyoto publicou deste modo. Portanto, não foi a sede central que elaborou a primeira edição desta sutra, que é assim. A sutra no japonês não é um livro, é um sanfonado, é uma sanfona. É assim que é o formato de todas as sutras, inclusive a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade. Deve ler a Sutra Sagrada compreendendo ou não o seu significado? Então foi essa a pergunta que fizeram a ele. Quanto à questão de obter ou não graça lendo a Sutra Sagrada sem ter compreendido o seu significado, a resposta seria afirmativa, porque sendo a autoria de Kanzeon Bosatsu, o arcanjo Miguel, o deus Sumiyoshi do Shintoísmo, foi Deus que criou seus versos e contém o ritmo da palavra da verdade, Kotodama, da atmosfera vinda do Criador. Então, não há necessidade obrigatória, de ler a sutra compreendendo a verdade. Mas a sua compreensão, na realidade, é muito importante para nós, para eu, para você. Kotodama da palavra é a força espiritual da palavra. Então,
A sutra em si, ela tem essa força espiritual da palavra, então não há necessidade de compreender. O importante na leitura da sutra é ter ritmo de leitura. Tanto é que a sutra inicia assim dizendo Arhi Tennotsukai Seichon no Ie ni kite utai tamao. Um dia o anjo vindo a Seichon no Ie canta. Porque a música, canto, a música, é linguagem universal. Não precisa saber o que está sendo cantado, as palavras, mas a música em si, você consegue entender se aquela música é alegre, solene, triste, sombria. Não importa que esteja sendo cantado em russo ou chinês, você vai entender que não é uma música alegre. Ou quando é alegre, sabe que é alegre. Se é música fúnebre, uma coisa sagrada, ela tem essa vibração do sagrado, do divino. Então é isso que você tem que transmitir na hora da leitura da Sutra Sagrada, ter esse ritmo, cantar. Na tradução diz recitar, recitar com ritmo. Mas o certo seria assim como canto, cantar, que aí você transmite o Kotodama, a força espiritual da palavra. Entretanto, não há dúvida de que as graças serão ainda mais evidentes, vai sentir mais rápido se a pessoa compreender seu significado e a ler em voz alta diante do oratório onde são cultuadas as almas dos antepassados. Quanto a ler diante do oratório, é uma questão cultural do povo japonês. Né? Você não tem que ter um oratório. Se puder, melhor, porque é onde lugar simbólico onde você vai fazer contato com seus antepassados. Mas você monta um pequeno altar, né? Não precisa ser um oratório, um altar, um local bem iluminado, né? Bem ventilado, bem claro, bonito, e você faz a leitura. Por que a leitura da Sutra Sagrada mudou o destino de milhões de pessoas ao redor do mundo? Primeiro ponto, o homem, o ser individual, não consegue determinar o destino, mas pode selecionar que tipo de vida viver. Por que não pode determinar o destino? Porque o destino da humanidade é decidido pela mente coletiva. Então eu não posso determinar o destino do que vai acontecer, se vai ter um terremoto, um furacão, um problema econômico, problema social no país. Isso está fora do alcance do homem individual. Mas você pode selecionar que tipo de vida viver. Mesmo dentro de um caos aparente, você vai ter a tranquilidade, a normalidade, vai conseguir levar a sua vida de forma normal. Segundo ponto, você é o escultor do seu destino, ou seja, é você que escreve o roteiro do filme do seu destino. Por isso que diz, você pode determinar, selecionar que tipo de vida viver. O ambiente coletivo, as coisas que acontecem no país, no mundo, está fora do meu controle. Mas dentro disso eu posso escrever o roteiro adequado para a minha vida, ser feliz, ser próspero, ser saudável. Porém, não é propriamente a sua mente consciente que escreve a totalidade do roteiro do filme do seu destino. Não é como planejar alguma coisa, eu vou sentar na mesa e começo a escrever. Não é assim que funciona. Qual é a participação da mente consciente? Então, viria essa pergunta. Isso que ele vai explicar em seguida. Quem, ou melhor, que parte de você, se não é você, eu consciente que escreve, quem é que escreve? Qual é a participação da minha mente consciente nesse processo? O roteiro do filme do destino pode ser alterado? É uma pergunta bem interessante. Não é objeto do texto do professor Masaru Taniguchi, mas o roteiro do filme do destino pode ser alterado.
Esse mundo é o mundo da manifestação da mente. Se você mudar a sua postura mental, sua mente, sua forma de pensar, se você se arrepender de coisas, atos errados do passado, isso muda completamente o filme do destino. Embora esteja escrito, isso pode ser alterado. O filme do destino pode ser alterado até ser projetado. Depois que foi projetado, ele não vai rebobinar e alterar, então não. Mas antes de ser projetado, pode ser alterado. Terceiro ponto. Você é o escultor do seu destino, significa que se escrever roteiro do filme errado, ruim, o seu destino será ruim. É uma coisa óbvia, mas então, embora você possa escrever o roteiro, escreva direito, escreva correto. E aí que entra a importância da Sutra Sagrada também. Como escrever um bom roteiro do filme do destino? É uma coisa muito importante. Uma coisa é você poder escrever, outra coisa é você conseguir saber escrever um bom roteiro para acontecerem coisas boas na sua vida. Vamos entender como é que é formado o destino. O seu destino é esculpido por 3 fatores básicos, são 3 fatores. A primeira parte é você, seu livre-arbítrio, seria seu eu, pensamento consciente. Mas isso é só 25%. A maioria das coisas é definida aqui pela matriz da mente, ou seja, coisas que estão gravadas no subconsciente que recebem diversas denominações, nomes. É chamado de ilusão, karma positivo, karma negativo, pecado, crença positiva, crença negativa, e na moderna psicologia é como mindset fixo, mindset do crescimento. Mas é isso que determina 50%. Então não é diretamente você consciente que vai dizer eu vou escrever e vai acontecer, não. A grande parte do roteiro é determinada aqui. É determinado por o quê? Pela composição da sua matriz da mente, aquilo que está gravado. Isso é a composição, ilusão, karma positivo, karma negativo, crença positiva, crença negativa. Então é bem fácil de compreender. Se sua composição for mais de karma positivos e crenças positivas, ele vai escrever um bom roteiro, e praticamente é o roteiro definitivo, porque é 50%. Se está escrito coisas boas, você não vai contrariar, né? Não vai ser tão burro para querer contrariar. Mas supondo que você só pensou, fez coisas negativas e que tua matriz da mente é composto de coisas, pensamento, sentimento negativo. Como superar? 25% não vai conseguir superar 50%. Mas existe outro 25% que é a força da vida, a terceira força, que as pessoas chamam de força espiritual, que na realidade é uma força multiplicadora, que vai completar o fator. Seu 25, aí é uma questão matemática, seu 25 mais 25 da força da vida, você consegue enfrentar os 50% aqui. Matriz da mente, o que são? É mais conhecido como karmas acumulados desde encarnações anteriores, pensamentos e sentimentos gravados no subconsciente, que seria teu currículo da vida. O fundamental é aqui ter bom karma, karma positivo. Por isso que Jesus disse, você deve ajuntar tesouro no céu. Juntar tesouro no céu, quando eu li isso, falei, mas como juntar tesouro no céu? Como no céu? Céu para minha concepção na época era uma coisa distante, fora de mim. Como é que eu vou juntar tesouro no céu? Depois eu compreendi, acumular karmas positivas na matriz da mente, ou seja, no meu subconsciente. Não é uma coisa nada fora do normal, difícil.
O fundamental é entender a participação da força da vida, chamada força espiritual, que é tudo aquilo que a gente não enxerga, não consegue medir, chamamos de espiritual. Mas é a força que flui através da corrente de laços familiares. Ela é uma força multiplicadora da força física e força mental, ou seja, aumenta a sua força física e aumenta a sua força mental. Não é aumentar 10%, é aumentar, duplicar, triplicar, quintuplicar. Então, isso se manifesta em você como confiança, fé, coragem, decisão, determinação, dedicação, resiliência, que é aquela coisa de ser perseverante. E vai dar sabedoria, o discernimento correto. Sabedoria. Com a sabedoria você vai conseguir escrever o roteiro do filme correto. Aquilo que está escrito, talvez você não pode fazer mais nada, mas o que você vai escrever é que é mais importante. Você é escultor do seu destino, porém 50% do roteiro do filme é elaborado pela matriz da mente. Então, para melhorar o seu destino, melhorar o seu roteiro do filme do destino, deve melhorar a matriz da mente, o seu currículo espiritual, usando o seu livre-arbítrio com a ajuda da força da vida. A leitura da Sutra Sagrada tem demonstrado poder extraordinário, melhorando o destino de milhões de pessoas, eliminando os karma negativos. Eliminar karma negativo é mudar a composição da matriz da mente, ou seja, melhorar a qualidade da composição da mente, e melhorando a qualidade vai diminuir as infelicidades. Se elimina karma negativo, vai eliminar as infelicidades. E se você acumular karma positivo, a karma positiva é a causa da felicidade, então o filme do destino vai melhorar. Além disso, a leitura da Sutra Sagrada ajuda a iluminar o espírito de antepassado, aumentando o poder de proteção espiritual deles. Lembra que a força da vida é a força que flui através das raízes familiares. Então, é preciso que os espíritos do antepassado também estejam sem ilusão. A Sutra Sagrada desbloqueia o caminho, faz fluir com mais propriedade, mais transparência, mais vigor. A força da vida aumenta a sua proteção, e isso manifesta como saúde física, como vigor físico, como coragem, como determinação, como resiliência, etc, etc. A questão é como melhorar a matriz da mente. Por isso que Jesus disse, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Juntai tesouro no céu é melhorar a qualidade da matriz da mente. Melhorar a qualidade da matriz da mente é gravar bons sentimentos, acumular virtudes no subconsciente, e aí você acumula tesouro no céu, e esse tesouro vai se manifestar como tesouro neste mundo, como riqueza, como alegria, como felicidade, como êxito. Como ajuntar tesouro no céu? O estudo da Sutra Sagrada também ajudará na compreensão do seu significado e extrairá de você a força necessária para transformar radicalmente a sua vida por meio de ações que beneficiam melhores pessoas. Então é fundamental a leitura e fundamental a compreensão da verdade. Ao ler, compreendendo o significado, você vai ajudar a você próprio, vai juntar. Quando você ajuda a si próprio, você vai ajudar a juntar tesouro no céu. Por isso que no nosso grupo de estudo do Caminhada da Prosperidade, este ano estamos fazendo o estudo
da Sutra Sagrada para aumentar a força da vida, o vigor físico, a força mental, para melhorar o currículo da vida, juntar tesouro no céu e manifestar tesouros aqui nesse mundo. O seu destino é esculpido por suas próprias mãos, isto é, pela sua força da vontade e determinação, ou seja, você tem que esforçar. Deus salva aquele que se salva, não adianta ficar esperando cair as coisas do céu, você tem que fazer sua parte, dedicar, estudar, ler, participar de reuniões, ler livros, fazer práticas, tudo isso você mostra ao céu, a Deus, que você quer salvação. Deus salva aquele que se salva, aquele que busca a verdade, vai atrás da verdade. A importância da leitura da Sutra Sagrada. Porque muda o roteiro do filme da sua vida, porque faz exteriorizar a força da vida. Força da vida é a força que provém da grande vida, dessa raiz, origem, e flui eternamente, passando, cruzando o céu e a terra, cruzando os laços familiares. Se a corrente de laços familiares estiver rompida com alguma interrupção, como aqui está esse vermelho aqui, pela força da ilusão, o pensamento negativo, a força da vida não vai fluir até você, vai fluir em pouca quantidade, não com vigor total. A leitura da Sutra Sagrada elimina essa sujeira mental, essa ilusão, um sentimento de pecado da sua mente, e também, se porventura tiver algum espírito do antepassado em ilusão, e assim liberta essa força da vida que emana daqui da grande vida e chega até você. A força da vida, a terceira força espiritual, cruza o céu e a terra e chega até você. Por isso que no canto evocativo de Deus diz: eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, vida, força de Deus Pai que cruza o céu e a terra. Quando a força da vida chega até você, brota em você uma força física, força mental, força espiritual, como coragem, como confiança, como fé, como intuição, a capacidade infinita manifesta em você e faz manifestar o vigor, a determinação, a coragem para superar as dificuldades e mudar o roteiro do filme do destino. Para contextualizar, agora que já tivemos uma visão total, fica fácil entender que, por pior que seja a tua matriz da mente, se você, 25% é só você, né? Só depende de você, mas se você contar com esses 25%, e aí é o grande segredo, saber contar com esses outros 25%, porque só com seus 25% fica difícil você enfrentar os 50%, é questão numérica, mas 25 com 25 é 50, jogo empatado. Na realidade, esse jogo não tem empate. Se você chegar nos 50%, você vence. Isso é tranquilo. Se 25% é a força da vida, a força espiritual que flui através dos laços familiares, como vimos na tela anterior. Ela funciona como força multiplicadora da força física e mental, ou seja, ela manifesta como confiança, fé, coragem, decisão, determinação, resiliência. E isso é bem visível na Seitonei. Tem pessoas que chegam na Seitonei todo desanimado, depois de algum tempo muda, você vê o vigor, a saúde, muda até a aparência, vê que tornou-se uma pessoa mais confiante, cheia de alegria, deixou de ser medrosa, passa a enfrentar as situações da vida com mais determinação e consegue superar. Isto aconteceu comigo, aconteceu com milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora a parte fundamental. Como é uma força
que flui aqui da grande vida de baixo, não é aqui da tela anterior, não é uma vida, só uma força física, uma energia sem nada. Ela vem acompanhado de sabedoria. Sabedoria vai dar discernimento para você tomar a decisão correta. Ou seja, você vai escrever o roteiro do filme da vida correto. Se escrever o roteiro do filme da vida correta, seu destino vai ser bom, vai passar a projetar, acontecer coisas boas. Embora você seja escultor do seu destino, se você não escrever direito, vai aparecer coisa errada. E é aqui acontece com a maioria das pessoas. Muitas pessoas têm vontade e determinação, mas faz coisas erradas, não porque quer, mas porque falta sabedoria, falta harmonia, falta orientação divina para escrever o roteiro do filme da vida. A importância da leitura da Sutra Sagrada, compreendendo o seu significado. Não há dúvida de que as graças serão ainda mais evidentes se a pessoa compreender o seu significado e a ler em voz alta diante do oratório onde são cultuadas as almas dos antepassados. As graças serão ainda mais evidentes. Isso é verdade. À medida que você vai lendo, mesmo que você não entenda nisso, segunda, terceira, 10ª, 20ª, você vai compreendendo a verdade e você começa a sentir o vigor, a sua vida, a sua saúde física e mental melhorar. Você tem mais ânimo, mais determinação, mais coragem, mais discernimento, mais sabedoria. E tem a outra questão que tem do espírito em ilusão, como está na Sutra Sagrada. Existem várias imagens espirituais, existem espíritos doentes, espíritos sofredores, espírito que não tem coração e sofre doença cardíaca, espírito que não tem estômago e sofre doença. Tudo isso é ilusão. E se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa que captou a vibração do espírito que está pedindo socorro acaba contraindo a doença. Então, isso também acontece, mas a leitura da Sutra Sagrada elimina a ilusão do espírito em ilusão. Mas o fundamental é que se o espírito tiver um espírito em ilusão, aqui também tem um bloqueio na corrente de laços familiares. A leitura da Sutra elimina, através da leitura da Sagrada, ilumina a ilusão da mente do antepassado, restabelece corrente de laços familiares e a força da vida, eliminando o bloqueio involuntário do espírito em ilusão. A vida chega até você, chegando à vida, você vai ter força da vida, vai ter os outros 25% na sua totalidade. Por pior que seja a sua matriz da mente, ainda com 25% da sua força da vontade, é claro, você tem que fazer a sua parte, né? Deus salva aquele que se salva, tem que esforçar, tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, tem que buscar. Deus salva aquele que se salva. Quanto mais você esforçar, mais a força espiritual vai se brotar em você e você consegue superar qualquer tipo de problema. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.